Olá, eu sou Karina Sakelli, atriz, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os projetos que eu tenho, os filmes que eu tenho lançado no cinema esse ano, sobre a peça que eu estou em cartaz, sobre filme que eu tenho para estrear o ano que vem também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cinema, teatro, televisão. É isso. Nossa, foi um dos encontros que eu sempre digo, né? As pessoas falam, quando começam a carreira, e a maioria dos atores querem fazer televisão, cinema, algo que você tenha mais mídia. E eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria ser atriz, exercer o ofício de ser atriz, independente de qual fosse o veículo. E sempre fiz muito teatro, tanto quanto fazendo produção de teatro, assistência de direção, já dirigi uma peça também. E o teatro me deu esse tipo de oportunidade, porque eu estava em cartaz em 2020, com uma peça que eu continuo em cartaz, chamada Pra Você Lembrar de Mim, que eu faço com o maravilhoso Eduardo Martini, direção do Elias Andreato, que para mim é um dos melhores diretores do cenário teatral do Brasil. E uma diretora de conteúdo da Paris Filmes, por acaso foi assistir a peça. Ela era conhecida do Eduardo Martini, ele tinha feito um filme chamado 2+2, que era da Paris Filmes também, é um filme com o Marcelo Serrado, Carol Castro. E quando acabou a peça, ela veio conversar com a gente, falar sobre a peça, que era um drama lindo, que a peça era linda, e ela falou, cara, você tem que fazer cinema. Eu trabalho na Paris Filmes, deixa eu te apresentar para as pessoas de lá. E é aquele tipo de coisa que você nunca acredita, sabe? Que você fala, ai, gente, não é possível que isso tá acontecendo comigo. E aí ela falou, tenho que te apresentar na Paris Filmes, vamos manter contato. Eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. E aí eu fui um dia na Paris Filmes, ela me apresentou o Diego Lima, que é o produtor de elenco de lá. E eles falaram, olha, por acaso, semana que vem a gente tem uma leitura de um filme para fazer. A gente usa atores aqui, amigos, que têm, conhecidos. Você quer fazer a leitura com a gente? É um filme chamado Morando com Crush, que foi o outro filme que eu acabei fazendo também com eles. Uhum. Você não pode fazer essa leitura com a gente não paga os atores, porque é realmente uma leitura sem compromisso, não significa que você vai fazer o filme, mas é legal, porque os diretores estão aqui, o autor vai estar aqui, o Rick também estava, o Rick Iraoka, que é o autor do Um Dia 5 Estrelas, ele estava porque ele era o diretor de conteúdo de roteiros da Paris, né? Uhum. Eu fiz a leitura e algumas pessoas puderam me conhecer e passou, sei lá, 2 semanas, o Diego falou, você topa fazer um personagem num Dia 5 Estrelas, fazer a Carla, é um filme de comédia, a gente viu aqui no seu elenco digital, que eu não sei se vocês são familiarizados, mas é um aplicativo, é uma plataforma de casting. Uhum. E você pode fazer upload de todos os seus vídeos. E ele falou, a gente viu que você faz muita comédia, realmente eu sou uma atriz, faço também drama, claro, mas eu me considero uma humorista, faço muito mais comédia, tanto no teatro quanto já fiz na TV. E eu falei, claro que eu quero fazer, óbvio. Um Dia 5 Estrelas é uma comédia que fala sobre a vida do nosso anti-herói. O anti-herói é feito pelo Esteban Nabote, que muita gente conhece ele pelo trabalho dele na Porta dos Fundos. Ele é hilário, maravilhoso. E ele é um cara um pouco encostado, acomodado, casado com uma personagem que é feita pela Aline Campos, que tá ótima. E ela é quem trabalha, ela que bota o dinheiro dentro de casa, que meio que faz tudo. E ele é apaixonado pelo carro dele. Ele tem um carro, que é um carro antigo, e a casa deles tem um problema, o telhado cai da casa. Então, literalmente, a casa caiu e ela vira para ele e fala assim, olha, agora você vai ter que começar a colaborar financeiramente com as contas em casa. A gente tem uma filha, não tem condição mais de eu trabalhar sozinha na loja. Ela trabalha numa loja como se fosse uma loja de departamento, sabe? Uhum. E uma loja grande. Ela fala, não tem condições de eu manter as contas da casa sozinha, você vai ter que vender o seu carro. E aí ele fala, eu vou vender o mozão, não vendo meu carro. Então você vai virar motorista de aplicativo.
E ele vira motorista de aplicativo. Então é a saga desse anti-herói tentando ganhar uma graninha para ajudar em casa, sendo um motorista de aplicativo. Mas assim, você imagina que tudo dá errado. Também é um trabalho no cinema que fui presenteada pelo teatro. Esse filme é uma história linda sobre um homem, que é o personagem principal, o Tony, feito pelo Breno de Filippo, que tá ótimo. Ele é filho de um fazendeiro muito rico, da região do Pantanal, mas ele é um menino que desde pequeno ele quer ir pra cidade grande, ele quer ir pra São Paulo, ele fala pro pai dele, eu não me encontro aqui. E ele vai pra cidade grande e triplica a fortuna do pai, que já era muito rico, trabalhando no mercado financeiro e investindo em vários outros tipos de negócios. E ele é um cara que, como hobby, o hobby dele é o rally. Rally dos Sertões, Paris-Dakar, enfim, que é um hobby de gente que tem uma situação financeira alta, né? Porque é caríssimo, você tem que contratar um navegador, que é um cara especializado, os carros são totalmente adaptados, cada carro que você bate é caríssimo para você participar de uma corrida dessa, tem um hobby desse, enfim. É como se fosse um automobilismo mais roots, né? É caro. E esse é o hobby dele. Então o filme gira em torno deste homem, que é o Tony, com esse hobby dele, esse prazer da vida dele, e quando ele recebe a notícia dada por mim, que sou a noiva dele, de que o pai dele morreu na fazenda. Então ele vai precisar ir na fazenda, porque ele é filho único, além de ir para o enterro do pai, ele já é órfão de mãe desde que ele nasceu. A mãe dele é feita pela Daniela Escobar, e ela teve um câncer quando ele era criança. Isso aparece porque o filme tem esse tempo, né, cronológico. Ele criança, depois ele adulto. E eu dou a notícia para ele de que o pai dele morreu, ele precisa voltar para o Pantanal, e quando ele chega no Pantanal, ele se depara com aquele lugar que ele cresceu, e que quando ele era criança, ele não se sentiu, ele não teve tanta afinidade por aquele lugar, mas as raízes pantaneiras dele falam mais alto, e ele fica muito balançado em ficar ali. E aí ele fica na dúvida, eu vendo essa fazenda, eu mantenho isso. E ele tem um reencontro com uma ex-namorada dele, que é feita pela Priscila Sol, que é a veterinária da fazenda. É muito lindo. Esse filme tem no elenco o Jackson Antunes também, como eu falei, a Daniela Escobar, o Marcos Breda, que faz o piloto navegador do Tony. Esse filme foi, assim, delicioso, porque a gente viajou muito para filmar. Então, a gente teve uma preparação de elenco também longa, que isso é difícil de acontecer, né? Geralmente a gente não tem uma preparação de elenco tão longa, mas foi feito assim nos mínimos detalhes, com muito capricho. A direção é do Walter Neto, que é músico também, ele assina, inclusive, grande parte ali da direção musical do filme, da trilha sonora. Parece muita loucura, mas eu sou super organizada nessa vida sem rotina de atriz, assim. São 18 anos de carreira, estou muito acostumada, e o ator, eu acho que a gente sempre, no fundo, a gente está sempre preparado, tudo que a gente quer é isso, é chegar um momento que a gente esteja nessa loucura. Produzimos essa peça, né, para Você Lembrar de Mim. Ela surgiu a partir de uma... Eu e o Eduardo, a gente já fez mais de 10 espetáculos juntos, assim. Ele é meu mestre, ele é um cara que eu fiz... A minha segunda peça de teatro foi com ele, e ele me ensinou muito já. Já fiz assistência de direção para ele, já tive a honra de dirigi-lo num drama. Então eu trabalho muito com ele, assim. Às vezes eu só faço captação de patrocínio, atuando como produtora em algum espetáculo dele, ou eu trabalho com ele como atriz. E a gente já tinha feito vários espetáculos juntos, e essa peça surgiu num bate-papo que eu tive com ele, e eu falei, Edu, a gente tem que fazer uma peça que a gente seja pai e filha. A nossa relação é de muita amizade, ele é meu padrinho de casamento, ele conhece a minha família toda, a gente é amigo há 20 anos. E aí a gente falou com a Regiana Antonini, que já tínhamos trabalhado com ela na peça Achada 5, que ele atua e eu faço assistência de direção. E a gente falou, a gente quer uma peça em que a gente faça pai e filha, que seja um assunto relevante, que seja algum assunto que de alguma forma traga alguma discussão boa, que não seja simplesmente uma comédia,
Não que comédia não seja uma coisa boa, imagina, eu vivo fazendo comédia, mas a gente queria um assunto que fosse um assunto que trouxesse alguma discussão. Sim. E aí a gente fez, ela teve a brilhante ideia de fazer um texto sobre um pai, que é um jornalista premiado, um homem inteligentíssimo de 59 anos, e do nada ele recebe um diagnóstico de Alzheimer precoce. E eu sou a filha dele, uma mulher ali nos meus 35 anos, que eu sou uma advogada, minha vida é meu trabalho, né? Meu pai tá lá como meu pai, eu fui criada só por ele, minha mãe morreu quando eu era criança, meu pai me criou, mas a minha relação com meu pai ele é meu pai, minha vida é meu trabalho, eu sou advogada. E do dia para a noite, eu passo a ser a mãe dele. Então, como essa relação, depois de um diagnóstico de uma doença como Alzheimer, como ela inverte os papéis, né, de estruturas familiares, e como algumas doenças, às vezes não é nenhuma doença, às vezes é uma dependência química de alguém da família, como isso afeta a família toda. É uma peça que eu tenho muito orgulho, sabe? A gente continua a nossa temporada agora, então a partir de 3 de agosto, a gente pertinho da Paulista. A princípio, estreia em janeiro de 2024. É um filme de produção da Paris Filmes também, com a Acorde Filmes, que é a produtora do Paulo Nascimento, que é lá de Porto Alegre. A gente filmou algumas cenas em Porto Alegre e a maior parte do filme em Nova Petrópolis, que é uma cidade linda, pertinho de Gramado. A princípio, estreia em janeiro de 2024.